nos dias 22 e 23 de janeiro, agora bem próximo, na cidade de João Pessoa, deve se realizar, se Deus quiser, a Assembleia da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E um dos pontos a ser discutido, um dos pontos da pauta, é a aceitação de outras pastoras na ordem. E como eu estou impossibilitado de ir, eu estou gravando esse vídeo e com o mesmo eu pretendo alcançar o maior número de pastores para que votem contra isso. Mas eu quero até destacar que esse não é o assunto mais importante da minha fala aqui. O que eu pretendo é mostrar que não tem nenhuma base bíblica, não tem base biológica, enfim, não tem argumento favorável à ordenação de mulheres ao pastorado. Então, consequentemente, também elas não devem ser aceitas na ordem. E eu disse que não tem base bíblica. Vamos lá então, porque para você ordenar uma mulher a pastora, nós temos que ter base na Bíblia. Nós falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E inclusive o primeiro vídeo que eu gravei, eu o fiz baseado no texto de Paulo a Tito, no capítulo 2, no verso 1, que diz que a nossa palavra deve estar em harmonia com a sã doutrina. Deve estar de acordo com a sã doutrina. E então, a ordenação de mulheres não tem base bíblica, então não está de acordo com a sã doutrina, e eu tenho que provar isso. Quem é o nosso mestre? Nosso mestre é Jesus. E quem que ele escolheu para serem os seus discípulos? Foram homens. Mas Jesus estava rodeado de mulheres. Então, tem gente que acha que a gente é machista e tem preconceito contra as mulheres, mas não é nada disso. Jesus é o nosso mestre, o nosso exemplo, e como eu disse, ele escolheu apenas homens e estava rodeado de mulheres. Até na criação, nós podemos ver que Deus, ao criar o homem, ele vê que ele está só e ele lhe faz uma companheira, uma auxiliadora. Então a mulher está aí para ajudar o homem, não está aí para exercer autoridade sobre ele. Esse é um dos argumentos mais convincentes que tem na Bíblia, porque a mulher foi criada para ajudar o homem. Então, aí nós já podemos ver que os papéis são diferentes. As pessoas argumentam, homem e mulher são iguais perante Deus. Lógico que são iguais em termos de dignidade. Homem e mulher, ninguém é melhor que o outro, todos são iguais perante Deus em termos de valor. Agora, em termos de papéis, é lógico que são diferentes. Tem um corpo diferente, as ações são diferentes. Por exemplo, o homem gera, a mulher concebe, a mulher gesta, dá à luz, amamenta e assim por diante. Geralmente se ocupa com as lides domésticas. O homem tem outras funções, ele gera, como eu já disse, ele provê o necessário para o lar, ele é a pessoa mais forte, geralmente fisicamente. Enfim, então os papéis de homem e mulher são diferentes. Até eu quero citar um exemplo agrário. Eu nasci no Rio Grande do Sul e lá a gente chama que nós nascemos na colônia. Aqui se diz, no Mato Grosso do Sul ou em outras regiões do Brasil, que se nasceu na roça. Então, repito, nasci na colônia e lá homem e mulher trabalhavam. O homem geralmente fazia o serviço mais pesado e a mulher o serviço mais leve, mas todos trabalhavam com papéis diferentes, mas no mesmo serviço, e assim todos trabalhando, cumprindo cada um o seu papel, o serviço era executado. Então, todos têm o mesmo valor, mas não podemos trocar os papéis. Por exemplo, ainda essa questão da lavoura, você não pode colocar um peso tão elevado para a mulher
por exemplo, uma saca de soja ou de arroz que a gente colhia, plantava e colhia arroz. Então nós temos que ter esse devido cuidado para não inverter os papéis. E o papel no campo eclesiástico é o pastorado, que é algo não muito fácil, que exige muito do ser humano, vamos no caso dizer o homem. Você não pode trocar isso. Mas voltando aqui à questão de Jesus, como eu disse, ele escolheu apenas homens. E toda a Bíblia é coerente no seu ensino. Paulo, quando escreve a Timóteo, orientando quanto à questão da escolha de pastores, de bispos, de presbíteros, que são sinônimos aqui, ele até, ao escrever para Timóteo, no início diz que aquela palavra que ele estava dizendo era digna de crédito, era uma palavra de peso, com grande seriedade. E ele diz que o bispo, quando ele almeja ser um pregador da palavra, almeja ser bispo, ele almeja uma obra, uma atividade excelente. Depois ele fala da qualificação. Então ele convém que o bispo seja. Ele está falando de quem? Do homem. Ele não está falando de uma mulher. E ele fala que o bispo deve ser marido de uma só mulher. Então, marido de uma só mulher, quem é? É um homem, não é uma mulher. E assim, todas as qualificações citadas aí no texto, que está em 1 Timóteo 3, 1 a 7, tudo se refere ao homem. Nenhum momento é dito a pastora, que a pastora deve ter um só marido, que deve ser temperante, sóbria, hospitaleira. Não, refere-se sempre ao homem. Outro detalhe, Paulo também escreve a Tito, no capítulo 1, dos versos 5 a 9. Ele também fala do bispo, do presbítero, ele fala das suas qualificações. E não se fala de mulher, ele está se referindo a um homem. Isso não é machismo, isso é coerência, isso é sã doutrina, isso é algo que funciona, porque os papéis são definidos claramente aí. Então, não tem base bíblica, mas os defensores da ordenação de mulheres vêm com outros argumentos. Eu já disse um deles, dizendo que homens e mulheres são iguais, e até citam alguns textos bíblicos, mas esses textos se referem de fato à dignidade do ser humano diante de Deus. E isso eu concordo, porque a Bíblia diz isso, são iguais em termos de dignidade, mas os papéis são diferentes. Eu tenho que enfatizar, eu tenho que repetir isso para que isso fique bem gravado. Outro argumento que eles levantam é que mas a mulher pode ser missionária, então se ela pode ser missionária, então ela pode ser pastora também. Ora, será que não são os homens que estão falhando? E como a gente diz na gíria, será que não tem homem que não está honrando as calças que está vestindo e está deixando as mulheres irem onde elas não deveriam ir, os homens deveriam ir? Poderiam, lógico, ser acompanhados de mulheres, mas não a mulher se expondo até a riscos, a perigos. Você pode até imaginar o que pode acontecer num campo missionário. Então, o que deve acontecer é o homem que tem que aceitar o chamado divino. Aliás, ainda falando em chamado divino, tem aqueles que argumentam, nós não podemos questionar, porque Deus é que chama. Sim, Deus chama. Deus chama. Agora, quem que ele chama? Chama o homem, porque para tal finalidade ele o criou. Ele não vai chamar a mulher, porque ele não criou a mulher para ser pastora. Então esse argumento cai por terra também aí. E voltando um pouquinho à questão da aceitação de mulheres na ordem, há algum tempo um advogado escreveu um artigo, e isso foi divulgado num jornal e também nas redes sociais, defendendo, baseado na lei do nosso país, o ingresso de mulheres
na ordem dos pastores. Ora, não dá nem para falar sobre isso, porque ele colocou o pé no segundo degrau da escada, porque em primeiro lugar elas nem devem ser ordenadas. E outra, nós temos um princípio de separação entre igreja e Estado. Não é o Estado, não é a lei que vai reger a nossa fé. Aliás, o Estado não entende de fé, não tem competência para legislar sobre a fé. Nós todos sabemos isso, então não sei por que se argumenta usando a lei, porque primeiro, para aceitá-las na ordem, elas têm que ter base bíblica para serem ordenadas, e nós vimos que elas não têm. Então é mais um argumento para que isso tudo caia por terra. Outra coisa que eu quero destacar, que para esposar essas verdades bíblicas, nós temos que ter coragem. O crente deve ser alguém que já morreu. Deve ser alguém onde Cristo habita. Paulo escreve: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, se eu estou morto, então eu tenho as mesmas opiniões de Cristo. Eu faço as mesmas escolhas. Eu sigo o ensino de Jesus. Eu não sigo o ensino de homens. Aliás, quanto a isso, tem textos interessantíssimos e importantes na Bíblia que falam sobre essa questão que nós estamos aí querendo aceitar a glória de homens. João, capítulo 5, verso 44. Jesus adverte quanto à questão de homens querendo aceitar glória uns dos outros e deixando de aceitar a glória de Deus. Então, eu não devo correr atrás de aprovação humana, mas de fazer a vontade de Deus. Aliás, Paulo também escreve aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 10, dizendo que ele não está aí para agradar a homens, que ele não está em busca disso, mas a vontade de Deus. Ele até diz assim: se agradasse a homem, não seria servo de Cristo. Veja bem, se eu estou aqui e quero seguir homens, seres humanos, então eu não sou crente, eu não sou servo de Cristo. Então eu tenho que ter, aliás, eu tenho que ser uma nova criatura, uma pessoa habitada por Cristo, esposando aquilo que Cristo pregou, aquilo que Cristo viveu e aquilo que está na Bíblia. Eu tenho que agir de acordo com a sã doutrina, não de acordo com o mundo. O mundo aí está querendo colocar a mulher no mercado de trabalho. Inclusive tinha há pouco tempo uma propaganda estatal enfatizando que a primeira mulher ocupou um cargo na Marinha brasileira. Então, tem gente que se empolga com isso, até dizendo que nós somos governados por uma mulher. Digo que o mundo não me serve como exemplo. Eu não sigo o mundo, eu sigo a Bíblia. E digo mais: se você ama a mulher, você não vai querer colocar uma carga pesada nos ombros dela, querendo ficar à frente de uma igreja, batizando, pregando, visitando, enfim, fazer todos os trabalhos pastorais. Não queira isso, não queira ser indelicado com a mulher. Vamos deixar isso para quem Deus escolheu, o homem. E vamos deixar a mulher auxiliar nessa nobre tarefa. Então, vamos ser sensatos, vamos ser sábios. E nós podemos ver até o lado biológico, que eu até já citei um pouco, né, a diferença dos papéis, o corpo que é diferente. E a mulher tem lá suas dificuldades também. Por exemplo, mensalmente ela tem lá as cólicas menstruais, no geral, né? Umas mais, outras sofrem menos, mas até como um exemplo que eu posso citar, há poucos dias numa emissora de televisão, dois
estavam apresentando um telejornal, um homem e uma mulher, e num dos intervalos uma mulher saiu de cena porque estava sofrendo cólicas menstruais, e o homem, depois do intervalo, prosseguiu com o telejornal. Então veja bem, até nisso a mulher tem as suas dificuldades. Nós temos que ter esse cuidado, esse zelo para com a mulher. Nós temos que ser delicados com ela e não querer colocá-la numa atividade em que ela vai sofrer. Então, tudo dentro do ensino bíblico tem a sua coerência. E nós somos sábios e sensatos se nós seguirmos a palavra de Deus. Nós vamos abençoar o povo, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos confessar que somos cristãos, nós vamos ser luz, nós vamos ser sal, e nós vamos orientar bem as pessoas e não deixá-las nas trevas. Então, fica aí o meu pedido para que aqueles que estão assistindo o vídeo, que o repassem principalmente para os pastores, para que aqueles que ainda estão em dúvida possam ter suas consciências, suas mentes esclarecidas e se tornar convictos de que não devem votar favoravelmente a aceitação de mulheres na ordem, mas principalmente serem contra a ordenação, porque nós criamos um grande imbróglio com essa questão de ordenação de mulheres. Aliás, em Santa Catarina foi decidido não ordenar, não aceitar mulheres na ordem. Se não são aceitas na ordem, por que ordená-las? E outra coisa que eu quero destacar aqui, como um argumento forte, mostrando que nós estamos laborando em erro, é que na reunião da ordem em Santa Catarina se decidiu que essa questão ficaria a cargo das igrejas locais. Ora, gente, isso é um grande equívoco. A igreja não pode ter a palavra de Deus como serva dela. Ela tem que servir a palavra. A igreja tem que estar sujeita à palavra, e não a palavra sujeita à igreja local. Isso até depõe contra a ordem. A ordem tem que definir isso, e isso tem que também constar na nossa declaração doutrinária. A declaração doutrinária tem diversos itens, diversos pontos baseados na Bíblia. Só é omissa na questão da ordenação de mulheres. Então isso deveria constar também, e todas as igrejas então deveriam seguir isso, como fazem os batistas do sul dos Estados Unidos, que tem isso na sua declaração doutrinária, dizendo que o pastorado é um privilégio masculino, é tarefa do homem. Então, isso é um grave erro. Nós temos que acordar, não agir de uma forma praticamente irracional, que depõe contra a gente, deixando isso nas mãos da igreja local. Isso não pode. Quem tem que orientar, quem tem que disciplinar a vida do crente, da igreja, é a palavra de Deus. E como eu já disse, nós não encontramos nenhuma base bíblica, nós não encontramos nenhuma base biológica, e também o mundo não pode servir de exemplo para nós. Então, vamos amar as mulheres, vamos seguir a palavra de Deus, vamos ter o firme compromisso com Deus, com a sua palavra, não com o mundo. Então, fica aí mais uma vez o meu apelo para que em João Pessoa se vote contrário à aceitação de outras pastoras, como diz lá na convocação. E que nós possamos, nas nossas igrejas locais, na Convenção Batista Brasileira, na Ordem dos Pastores, e inclusive outras denominações, para que não sejamos indelicados, ingratos com as mulheres, mas obedientes à palavra de Deus, fazendo assim a sua vontade e sendo abençoados, sendo uma bênção. Que Deus nos ajude nisso, que Deus nos dê a graça e que não sejamos, como Paulo escreve a Timóteo, homens que têm
comichão nos seus ouvidos, que não querem dar ouvidos